Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos tipos de morte prematura que mais causa consequências espirituais e é o suicídio. Esse vídeo foi pedido por uma colega minha e é bem interessante porque ela quer saber sobre várias coisas que também podem ser curiosidades de vocês. Só que primeiro, antes de responder a todas as dúvidas dela, eu queria deixar bem claro o seguinte, que os livros que eu fiz pesquisa, né, o Evangelho, Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, e que neles tem uma base bem interessante do que o Kardec pesquisou, do que o Kardec deixou, né, de entendimento para a gente nesse processo, né, que é um processo um tanto quanto delicado. Né? Nós sabemos que Teresina, a nossa capital, é a cidade com maior índice de suicídio e, além de nós termos essa consciência de que precisamos cuidar da nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual também é interessante. E a gente ter conhecimento é uma arma muito bacana, muito forte para quando a gente souber desses casos, para quando a gente tiver essas ideias, porque quase todo mundo já teve alguma ideia desse tipo, certo? Então, vamos lá. Na questão do Livro dos Espíritos, questão 22, Kardec pergunta aos espíritos que definição podeis dar à matéria. E eles respondem que a matéria é o laço que retém o espírito, instrumento de que ele se serve e exerce sua ação. Então, quando o espírito ele vai reencarnar em um determinado planeta, ele precisa de um corpo físico para poder se manifestar. Isso nós estamos falando de planetas inferiores, como o caso aqui da Terra. Todo espírito, para que ele possa viver aqui na Terra, ele precisa de um corpo físico, ele precisa estar vinculado a um corpo físico. Na questão 23, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é espírito. E aos espíritos de verdade respondem: é o princípio inteligente do universo. Né? E para nós espíritas, a nossa trindade, né, a Santíssima Trindade, é Deus, o Espírito e a matéria. Por quê? Porque nós precisamos da matéria para a gente poder se manifestar no mundo físico, né? E também nós precisamos de Deus que nos mantém, né, com um suporte energético, suporte espiritual suficiente para que a gente consiga cumprir nossas provas em qualquer planeta em que a gente venha reencarnar. E no mesmo livro, também na questão 957, Kardec pergunta quais são as consequências do suicídio para os espíritos. Né? E eles respondem que são diversos, que não há penas fixas, varia de espírito para espírito. O que eu quero primeiro que vocês entendam é que é o seguinte: quando a gente vem de lá para cá, a gente vem com uma pré-determinação de mais ou menos quanto tempo a gente vai viver aqui. Então a gente pode viver 2 anos, 10, 50, 80, 90, 110, 120 anos, certo? Então isso é a média aproximada, que lógico que isso aí vai variar de acordo com como a gente usa o nosso corpo, de acordo com a alimentação que a gente tem, de acordo com as cidades, de acordo com as situações que nós vamos viver, certo? Mas nós temos uma média aproximada já pré-determinada pela espiritualidade de mais ou menos quanto tempo nosso corpo físico vai aguentar viver aqui. Quando nosso corpo físico, isso através da morte natural, quando o nosso corpo físico ele gasta todo o seu fluido vital, né, que é o fluido que mantém os órgãos funcionando, então ele vai, quanto mais ele vai gastando o fluido vital dele, mais ele vai, logicamente, se aproximando da morte, se aproximando do desencarne. Nos casos das mortes prematuras, elas podem acontecer, né, por conta da pessoa querer, no caso do suicídio, como também ela pode acontecer por conta de várias situações. Uma doença, ela pode ser uma morte prematura, não determinada, um acidente de carro, um acidente de navio, um acidente de avião, enfim, existem várias situações, às vezes um roubo, um assalto, uma situação, certo, inesperada, certo? Ela pode sim causar em nós uma morte prematura. Nossos vícios, né? Quem exagera na comida, quem exagera na bebida, quem exagera no uso de entorpecentes. Então, são modalidades de mortes prematuras, ou seja, nós estamos acelerando nosso processo de desencarne. O que complica no caso do suicídio é porque o suicídio ele pode ter duas versões, né? A sua forma direta e a sua forma indireta. Na sua forma direta é quando a pessoa vai e dá fim à sua vida, né, de uma forma rápida, digamos assim, de uma forma que não tem escapatória. De uma forma realmente, como o nome diz, direta. Um enforcamento, um veneno, um tiro, entendeu? Um pular de um prédio. E nós temos o suicídio indireto, que é aquele em que eu vou me suicidando aos poucos, como eu citei anteriormente, num caso de vícios, no caso de uma doença que a gente não trata corretamente, né? Os cuidados com o nosso corpo físico que a gente não tem, a imprudência que a gente pode vir
a ter no acidente, num trânsito, a imprudência que a gente pode ter com outras pessoas e essas outras pessoas poder dar fim à nossa vida. Então, isso é o que se caracteriza de suicídio indireto. E as consequências, mas enfim, falando especificamente aqui do suicídio direto, né, que é aquele em que a própria pessoa, ela vai lá de forma rápida, né, ela concretiza o ato, certo? A consequência, ela nunca é igual para todos nós, para todos os espíritos. Varia de espírito para espírito, varia de situação para situação, varia de fatores kármicos passados. Por exemplo, tem pessoas que em vidas passadas, elas já se suicidaram, e quando elas vêm na próxima encarnação, chega um determinado período em que elas passam pelas mesmas provas que fizeram elas sucumbir no passado. E aí ela tem o livre-arbítrio de sucumbir, ou seja, de se suicidar novamente, ou de superar aquelas situações ou aquela situação, certo? Mas no desencarne, ele é relativo, porque cada espírito, ele sente a dor de uma forma diferente. No caso também, varia de acordo com o método, ok? Então, é bem interessante essa questão, porque, como ele diz aqui, que no final das contas, a consequência pior para os espíritos que se suicidam é o desapontamento. Por que desapontamento? Porque a maioria das pessoas, quando se suicida, elas acreditam que ali vai ter um fim de verdade. E quando existe a surpresa inesperada de que elas continuam vivas, é um desapontamento terrível para a pessoa que quer fugir de alguma coisa. Então, tal que a maioria das pessoas, dos espíritos que desencarnam, eles querem fugir, acabar com a situação, deixar de existir. Só que nós não deixamos de existir. Isso não existe. Uma vez que nós somos criados, a gente vive infinitamente. Independente do planeta, isso eu estou falando, a gente vive infinitamente do ponto de vista espiritual. Né? Então a gente vive infinitamente, independente do planeta, independente das circunstâncias. O nosso corpo físico, ele perece, ele morre, mas o nosso espírito, ele continua vivo. Então essa é a maior decepção. Daí você imagina que você vai resolver seu problema, ou seja, que você vai sumir do mundo, do universo, e de repente você descobre que você continua vivo. E detalhe, dependendo da forma que você escolhe, ainda sofrendo as consequências desse tipo de atitude. Então, aqui no Livro dos Espíritos, eles falam que a persistência prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo causa perturbação. Por quê? Como eu disse, quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito é ligado ao corpo físico por um laço invisível, né? Mas um laço conhecido como cordão de prata. Esse cordão de prata, como eu disse, ele liga o espírito ao corpo físico. E esse cordão, ele dura até o momento da nossa morte, até o momento da nossa desencarnação. Porém, esse laço, ele, quando você tem uma morte natural, ele é desfeito naturalmente. Quando você tem uma morte violenta e uma morte prematura, ele não se desfaz. Portanto, o espírito continua sentindo todas as dores do corpo físico. Então, se esse espírito fosse, se essa pessoa, por exemplo, tomou um veneno, então espiritualmente, no plano astral, essa pessoa vai continuar sentindo o veneno corroendo, só que pior, sem conseguir morrer e sem conseguir fazer parar. A mesma coisa nos casos em que a pessoa, por exemplo, pula de um prédio. Né? A cena fica repetindo na cabeça da pessoa. E detalhe, ela revive a situação infinitas vezes e não consegue parar. Ela fica presa numa espécie de looping, certo? Uma situação que fica todo o tempo se repetindo. E aqui no Livro dos Espíritos ele diz que a ilusão que faz o espírito pensar que ainda continua vivo. Então o desespero é absurdo. Porque você pensa que você vai dar fim, mas você, na verdade, provoca um outro tipo de dor, certo? E detalhe, uma dor que não passa. Porque geralmente, o suicida, ele passa vários anos, enfim, como eu disse, pode variar, anos, meses, mas ele passa um tempo indeterminado revivendo a cena todo o tempo, naquele looping infinito. Isso causa uma perturbação que é absurda, nós não temos capacidade de mensurar, certo? Então,
o espírito, ele sente todos os efeitos da decomposição do corpo físico. Porque, como eu disse, como o espírito, numa morte prematura, numa morte violenta, numa morte inesperada que eu digo assim, mesmo sendo desejada, né, mas inesperada da forma, da consequência que ela vai ter. Então, quando é uma forma brusca, o cordão de prata está firme e forte. E tudo que o corpo físico sente, o espírito sente. Tudo que o espírito sente, o corpo físico repercute. E aí, os espíritos nos relatam, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro que o espírito sente todo o processo de decomposição do corpo, os vermes corroendo, a carne apodrecendo, e ele sente tudo aquilo ali. Então, tá, que em muitas sessões mesmo, sessões de desobsessão, sessões espíritas, nós recebemos espíritos que chegam reclamando, estou sentindo, estão comendo a minha carne, estou sentindo os vermes, por favor, faz isso parar, entendeu? Então isso é muito angustiante. E aí aqui ele fala que o espírito também sente angústia, sente o horror, que pode persistir tanto tempo quanto durar uma vida, ou seja, um tempo indeterminado. Pode durar 1 mês, 2, 10, 20, 30, 50 anos, dependendo da situação que o espírito se encontra. Aí, o que acontece? No plano espiritual, existem equipes de socorro e quem é a responsável por essas equipes de socorro é a Legião de Maria. A Legião de Maria é a legião que socorre os espíritos suicidas aqui na Terra. Então, no plano espiritual, existem vários pontos de socorro, onde a equipe espiritual, coordenada por Maria, faz os resgates desses irmãos, certo? E aí, eles são levados a um posto de socorro. Quem assistiu o filme Nosso Lar, lembra que André Luiz, ele chega a Nosso Lar muito doente, ele chega com uma úlcera enorme no estômago. Então ele passa por um processo de reestruturação espiritual e o Lísias vai todo dia ao hospital dar passes nele para curar aquela ferida. Então, dependendo da situação, por exemplo, se o suicida morre por conta de veneno, então da boca até o estômago, incluindo o esôfago, ele está comprometido, né? Os órgãos físicos ficaram comprometidos, mas o espírito sente a repercussão no corpo espiritual. Então ele vai com aquela dor, com aquela úlcera enorme também, né, para esses postos de socorro. E lá é feito cirurgias, é feito passes de limpeza, acompanhamento energético, para que o espírito vá pouco a pouco recuperando as células espirituais e também mentalmente ele vai esquecendo dessa dor, ok? E, como eu disse, varia. Se o espírito, sei lá, se joga de um prédio, né? Se a pessoa se joga de um prédio, ou se a pessoa dá um tiro, né, na sua cabeça. Então, ela sente, o espírito sente toda aquela repercussão e vai para a colônia espiritual e passa também um tempo indeterminado se recuperando daquela lembrança, daquela dor. E aqui ele diz, reencarnam com novas provas, que eles precisam vencer para que eles possam superar esses traumas, essas lembranças. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 14, há um texto que fala sobre o suicídio e a loucura. No Evangelho ele deixa bem claro que a pessoa que opta pelo suicídio, ela chegou a um nível de loucura absurdo, a um nível de desespero impressionante. Né? E por isso que realmente essas duas situações elas andam bem juntas, né? Porque considera-se que a pessoa perdeu sua razão e que a consequência é o suicídio, né? Então, primeiro a pessoa surta, né? Enlouquece, que eu digo, no sentido dela não conseguir enxergar uma saída para a situação dela. Ela não consegue perceber que aquela situação ali, ela não é a única situação que ela tem, que pode acontecer coisas em que ela pode conseguir superar aquele problema, mas ela não acredita nisso. Então, a maioria das pessoas, elas entram nesse processo de surto, certo? Dessa loucura de não ver saída em nada mais e acabam optando por esse tipo de saída. Muitas pessoas também passam pela repetição da prova, como eu falei. A pessoa pode vir na próxima existência, passar pelos problemas semelhantes e para ver se ela consegue superar nela a vontade de desistir ou se ela pode despertar nela a vontade de continuar.
No livro Céu e Inferno, Allan Kardec, na época que fazia os seus estudos a respeito da doutrina, ele invocou vários espíritos suicidas, exatamente para saber como é que estavam no plano espiritual. Nesse livro você encontra vários relatos e a gente pode perceber que varia de espírito para espírito a forma como ele vê o seu sofrimento, como ele sente o seu sofrimento e as consequências disso. E aí nós temos um dos suicídios mais comuns na história, que é o suicídio de Judas Iscariotes. Chico Xavier, em um de seus livros, e eu não me recordo, gente, qual é o livro, porque na época esse livro ele era em forma de CD, inclusive, quando eu escutei. E nesse livro ele conta, né, tipo uma espécie de audiobook, Chico Xavier conta como foi o resgate de Judas Iscariotes, né? E diz que, inclusive, quando Jesus desencarna da cruz, né, na sexta-feira, tanto que na oração do credo diz, né, que Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Então dizem que o sábado de Aleluia, Jesus estava nas zonas ínferas, nas zonas abissais, no umbral, e que ele primeiro resgatou Judas, né? Diz que Judas se encontrava em um local muito escuro, aterrorizado mentalmente por se sentir culpado de ter matado Jesus em vão, de ter entregado Jesus, né? E que foi, na visão dele, considerado em vão. E que o nível de perturbação de Judas era tão grande que ele não reconheceu Jesus, que Jesus teve que adormecê-lo em seus braços para poder resgatar ele da escuridão em que ele se encontrava. Esse é um dos suicídios assim, mais conhecidos da história e que eu sempre que eu ouço, que eu me lembro dessa história, eu fico muito tocada, porque Jesus foi resgatar pessoalmente Judas Iscariotes e por isso que para nós, assim, a gente não vê sentido, por exemplo, no costume da malhação de Judas, porque a gente sabe que Judas foi perdoado e que Judas expiou toda a sua situação quando retornou ao mundo físico como Joana d'Arc, né? Chico Xavier nos informa que Judas retornou à carne, ao mundo físico como a Joana d'Arc, né? E que, ao ser queimado na fogueira, pagou todos os seus crimes, inclusive, né, por ter entregado Jesus ao Império Romano. Então, você vê que a consequência do Judas, que morreu enforcado, a consequência dele foi diferente. No plano espiritual, você vê que, tipo assim, se fosse, poderia acontecer da pessoa vir enforcada, dela se enforcar, né, e ela retornar ao plano físico com problemas no pescoço, na garganta, na laringe, problemas nos pulmões, respiratórios, né? Mas Judas ele veio com um corpo físico perfeito, porém teve uma morte muito dolorosa e entregou sua vida em nome da obra do Cristo, né? Então você vê que ele teve uma consequência diferente, mas também não deixou de cumprir, de sofrer as situações todas que ele sofreu, né? Resgatando o seu erro na encarnação anterior. Nós temos também, isso é uma forma de suicídio direto, certo? Uma forma de suicídio indireto também são desses grandes artistas ou também de pessoas comuns que elas acabam se envolvendo com os vícios, né? E aí acabam prejudicando a sua forma física, seja pelo excesso de álcool, seja pelo excesso de drogas. Você vê que nós temos muitos artistas aí que com seus vícios eles acabam tendo suicídio indireto. Então, novamente eu disse, as consequências variam de espírito para espírito, de caso para caso, né? E de acordo também com as situações do passado daquele espírito, como também situações vindas do futuro. Nós temos um exemplo de suicídio indireto, é o caso de André Luiz em Nosso Lar. Você vê que quando ele desencarna, ele vai para o umbral e lá as pessoas começam a chamar ele de suicida. E ele, né, os outros espíritos o chamam de suicida. E ele fica sem entender. Depois, quando ele é resgatado, é que ele compreende que ele foi chamado de suicida porque o suicida dele foi indireto. Então ele bebia muito, ele comia muito, ele não cuidava do corpo físico, embora fosse médico. Então ele não cuidava da saúde dele. Então, por conta dele não cuidar da saúde, ele foi considerado um suicida indireto ao chegar no plano espiritual. Então aqui nós temos que as consequências elas são proporcionais às causas, certo? No caso de Judas Iscariotes, por conta da missão dele de salvar a França, a missão dele de trazer a sua fé, né, de demonstrar o tamanho da sua fé, então
a consequência mesmo que ele passou em sofrimento foi a questão de ser queimado na fogueira, né? Mas, assim, como eu disse, varia de espírito para espírito, de causa para causa. Só que nós temos algumas causas que são conhecidas. Conhecidas que eu digo assim, porque, se não me engano, tem um caso da irmã do Divaldo Franco, que ela nasceu com o lábio leporino, né? E que na vida passada ela havia tomado veneno. Então, como o veneno queimou a boca dela, então ela veio na atual existência, né, com o lábio leporino. Então, daí a gente vê como varia bastante. Como eu disse, pessoas enforcadas, elas geralmente vêm com problemas pulmonares, respiratórios, problemas aqui na traqueia, na laringe, na garganta, alguns cânceres, entendeu? As pessoas que dão tiro, né, elas vêm com problemas mentais, ela vem às vezes com problemas de raciocínio, elas vêm realmente com consequências, com paralisias, né, mentais, neurais, e que correspondem, né, ao ato do tiro. As pessoas que se jogam de prédios, por exemplo, elas podem vir com problemas nas pernas. Eu mesma, bem no começo da doutrina, eu tive a revelação, né? Sim, eu também tive, gente, minhas vontades de dar fim à minha vida, mas graças a Deus eu nunca tive coragem suficiente, e também o espiritismo chegou bem cedo na minha vida, então eu entendi bem cedo que as consequências não eram nada legais. Mas eu tinha uma dor nas pernas absurda, eu não conseguia ficar de salto alto, eu não conseguia passar muito tempo em pé. E aí, quando eu fui à casa espírita, que fiz meus tratamentos espirituais, e aí eu tive a revelação, né, que em uma de minhas existências anteriores eu havia me suicidado e que havia pulado de um prédio. Então, por isso que eu senti ainda as repercussões. E realmente a sensação que eu tinha era que minhas pernas estavam quebradas, né? Então, tal que eu não conseguia passar meia hora em pé, porque eu sentia realmente uma dor nas minhas pernas, uma dor de cansaço, uma dor como se elas estivessem quebradas. E aí, depois que eu fiz tratamento espiritual, né? Então eu não senti, passei por cirurgia espiritual e hoje eu não sinto mais o incômodo nas minhas pernas. Raríssimas vezes eu sinto, mas por questões mesmo de que a gente passa no nosso dia a dia mesmo. Às vezes a gente vai para uma festa, né? Vai de salto alto, então fica com as pernas cansadas e tudo. Mas tirando isso, todo o incômodo que eu senti nas minhas pernas eu não sinto mais. Então a pessoa que ela se suicida pulando de prédio, ela pode vir com problema nas pernas, problemas na coluna, ela pode vir anã também, ok? Então essa é uma das consequências de quem pula de prédio. Deixa eu ver o que mais. Às vezes também quem se joga na frente de um carro, de uma coisa, alguns acidentes, a pessoa pode vir com algumas repercussões. E novamente eu disse, não é definitivo para ninguém, sabe? Você pode ter essas consequências, mas você pode ter consequências mais leves, ok? Então, no plano espiritual, como eu disse, a Legião de Maria, ela é responsável pelo resgate dos suicidas. Essa recuperação, ela é um pouco lenta, ela é gradativa, certo? E o que mais causa realmente o sofrimento é a lembrança do espírito, que ele fica todo o tempo lembrando daquele ato. Então, as consequências futuras, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? De quem pula de prédio, quem por enforcamento. Então, existem várias consequências, certo? Assim, não dá pra gente categorizar, porque varia de caso a caso. Na próxima encarnação, novamente, eu reforço que a gente passa pelaquela mesma prova para saber se a gente aprendeu com a lição anterior. O que os espíritos deixam bem claro é que toda a causa do suicídio começa no descontentamento e na falta de fé. Ou seja, você fica tão descontente com determinadas coisas que fogem do seu controle e você não aceita isso. Você gostaria de mudar as coisas e as coisas não mudam do jeito que você gostaria. Então, esse descontentamento, esse vazio e detalhe, meus queridos, é uma coisa que está muito forte na nossa sociedade atualmente. Nós estamos vivendo situações e vendo que assim, as pessoas não aceitam passar por dificuldades, elas querem que tudo aconteça do jeito que elas desejam. E esse descontentamento com o despreparo em relação à fé na vida futura faz com que a gente tenha esses pensamentos, faça com que muitas pessoas sucumbam a esse tipo de situação. Quando eu falo fé na vida futura, eu falo no sentido de dizer que por mais que a gente passe por uma situação ruim, mas tudo passa. Toda crise passa, toda situação ela passa, toda insatisfação, ela diminui quando a gente está disposto a fazer alguma coisa. Então, esse descontentamento é uma das coisas que até a gente fala muito aqui para os meus amigos de grupo espírita, que
cuidado com esse desejo de que as coisas aconteçam do jeito que você quer, na hora que você quer. Então, muitas pessoas, você vê que muitas pessoas se matam porque o fulano não está mais comigo, porque o fulano não me quer, porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. E é lógico que é uma das coisas que a vida mais tem para nos mostrar é que nós passamos por frustrações, mas nós precisamos aprender a lidar com elas e seguir adiante, de preferência vivos e encarnados. Porque se nós imaginarmos essa vida já é difícil, e quando nós cometemos esse tipo de atitude, né, a vida fica mais difícil nas próximas existências. Então é por isso que nós precisamos cuidar muito da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental e da nossa saúde psicológica, da nossa saúde psíquica. Né? Então, tal que uma das profissões do futuro vai ser a psicoterapia, porque todos nós estamos passando por situações em que precisamos de apoio, de recursos, de entendimento para determinadas coisas que acontecem com a gente e acontecem em nossa vida. Mas o que posso dizer que dentro do espiritismo são essas duas coisas que fazem com que as pessoas acabem se suicidando, que é o descontentamento com a vida e a falta de fé no futuro, de não ver saída, de não ver possibilidades, de não entender que um dia é diferente do outro, não conseguir visualizar isso. E isso é muito, muito, muito triste quando você não tem esperança em você e nem na sua vida. Outra consequência seríssima também para os suicidas é que o seguinte, você não interrompe não apenas somente a sua vida, mas você também compromete a encarnação das pessoas ao redor. Por quê? Por exemplo, nossa vida, gente, ela é entrelaçada com as outras, né? Nossos parentes, nossos amigos, colegas de trabalho. Então, a gente tem pessoas que nós cruzamos o nosso destino com elas para aprender e para ensinar. Digamos que, por exemplo, eu viesse, né, a me suicidar. Dentro desse meu processo reencarnatório, né, estava determinado a questão de eu conhecer o espiritismo, de eu me tornar espírita, de eu procurar vivenciar essa doutrina. Digamos que eu estaria determinada a encontrar determinadas pessoas dentro do espiritismo, pessoas que estariam passando por determinadas situações e que eu, com o meu conhecimento espírita, com o meu conhecimento de vida, poderia ajudar uma determinada pessoa a melhorar a sua vida. Se eu sair de cena, se eu me matar, eu não vou poder ajudar aquela pessoa lá na frente. Eu não vou poder ajudar aquele meu parente lá na frente. Algumas pessoas vão precisar de mim e eu não estarei mais lá. Então, a consequência do suicídio, ela não é só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas pessoas precisam da nossa luz, por mais que a gente ache que não tenha luz, por mais que a gente ache que seja a pior pessoa do mundo, mas você, eu, temos a capacidade de sermos luz ou sombra na vida das pessoas. A gente é que escolhe. Então, se eu saísse de cena hoje, vocês ficariam sem meus vídeos, certo? Eu ficaria sem contribuir com o conhecimento de algumas pessoas. E isso seria uma consequência a ser respondida depois, certo? Então nós temos uma participação importante na vida das pessoas. Muitas vezes nós somos o alicerce da vida de alguém e a gente nem imagina, a gente nem sonha, certo? Muitas pessoas são nosso alicerce e que nós precisamos dela para nos mantermos em pé. Então é uma consequência que, lógico, é mais dolorosa para quem comete o ato, mas que também a gente leva a repercussão à vida de outras pessoas, ok? Esse foi um exemplo que eu queria dar para vocês, para que vocês pudessem entender como é uma consequência, né? Uma consequência bem extensa, digamos assim. E outra coisa que eu acrescento também, que muitas pessoas não têm a devida informação a respeito da vida espiritual, de que a vida continua, de que a nossa consciência, ela sobrevive à morte do corpo, que a nossa essência, tudo aquilo que nós somos, sobrevive ao corpo físico, que estamos aqui realmente de passagem. Então, muitas pessoas não têm esse devido preparo, esse conhecimento, não buscam informação. Então, isso faz com que elas se tornem realmente descrentes. Então, qualquer dificuldade sobre esse tipo de pessoa recai com mais força, ok? E também, deixando bem claro uma das frases que Kardec mais dizia quando estava encarnado, que era: a morte não existe. E realmente ela não existe. E o Espiritismo comprova que ela realmente não existe, porque é justamente os espíritos dos mortos que vêm nos dizer como é o lado de lá. É nas mesas
de psicografia, nas sessões, né, espirituais, nas desobsessões que a gente se encontra com eles, que eles contam pra gente como é o lado de lá. Então, realmente, eu concordo muito e por experiência própria dentro do espiritismo, ao longo do tempo que eu tenho de doutrina. Então, assim, é bastante doloroso esse processo, mas como Deus é misericordioso, Ele permite que todos nós possamos nos reerguer. A gente cai, a gente levanta e a gente se reergue. Então, Ele, na sua misericórdia, permite que a gente cometa determinados erros, mas que a gente possa corrigi-los depois. E nesse processo, a gente realmente precisa ter fé e também precisa buscar meios que nos ajudem a mantermos nossa saúde mental nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo atualmente, seja em família, seja no trabalho, seja na vida como um todo. As pessoas estão muito frágeis de um tempo para cá. E nós precisamos de todos os recursos possíveis para que a gente possa manter a nossa fortaleza íntima. Aquela certeza de que não estamos sós, aquela certeza de que existe, embora as coisas não estejam do jeito que eu queria, mas as coisas são exatamente como devem ser, necessárias para o meu aprendizado e que eu não estou só. Nossos guias espirituais estão conosco, os espíritos que cuidam do equilíbrio do mundo também estão conosco, certo? As legiões estão aí. Então, que nós possamos manter essa nossa esperança, essa nossa fé. E aí, novamente, eu reforço, né? As consequências são variadas, certo? Mas, assim, é muito doloroso, porque eu já doutrinei espíritos suicidas. E vocês não têm noção como é doloroso vê-los nesse tipo de situação. Como é complicado, como é difícil você perceber que você tinha possibilidades, você só não conseguiu ver. O desespero falou mais alto e você não conseguiu ver que você tinha força suficiente para vencer. Quando você chega do lado de lá, que você percebe que não dá mais para voltar. Gente, uma vez eu vi um caso mesmo de um espírito que ele tinha desencarnado e ele estava simplesmente inconformado. Queria a qualquer custo voltar ao corpo físico. Vocês não têm noção, você não tem noção o desequilíbrio, sabe? O quanto é doloroso a gente conversar com eles e quando eles se dão conta de que era só ter tido um pouquinho mais de paciência, que era só ter ocupado a mente com algo a mais, que era só ter tido mais esperança, sabe? De ter procurado pessoas, ter procurado outras soluções, aberto um pouco mais a consciência para determinadas coisas, sabe? E quando a gente conversa com eles, que eles percebem que não dá para voltar no tempo, é outro choque também que eles têm. Então, por isso, vamos cuidar da nossa saúde. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você, como ele foi para mim. E eu espero que a gente possa, né, manter a nossa fortaleza de esperança, de amor e de fé sempre viva. E que nenhum problema tire essa nossa esperança, que nenhum problema tire a nossa paz por muito tempo e nem faça a gente desacreditar de que existe uma vida futura que espera por nós, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.